Por mais que o português fale um português Português totalmente arcaico? errado, né? Seja o português arcaico, né? Exatamente. É, o Ainda dá pra brasileiro entender. Mas Lisboa. Eles caíram na cilada de brigar com meme com a gente, né? Isso aconteceu, acho que em 2016, teve uma guerra memeal. Nem sempre os ofendidos têm razão. Marcão, eu sempre tive uma dúvida que esclareci há pouco tempo, na verdade. Quero saber a tua versão. Você sabe qual que é o país aqui que faz fronteira com o Brasil que tá ali entre a Venezuela e o Suriname, que começa com G? A Guiana. Guiana. Você sabe como que fala certinho? Guiana. Guiana. Fiquei sabendo, eu sempre fiquei na dúvida, nunca tinha ido atrás O correto dessa é resposta. Guiana. Não, eu falo Guiana. Então, eu achava que era Guiana também, né? Porque Mas G-U-I... tem o trema? Não, o trema já caiu, né? E daí, conversando com o professor e vi umas matérias, o certo é Guiana mesmo. Guiana. Mas, nossos irmãos portugueses, como eles ainda falam o brasileiro arcaico, né? O vulgo português de Portugal, eles falam Guiana. Eles falam Guiana. Mas assim, tirando essa piadinha do brasileiro arcaico, vocês chegaram a acompanhar os memes que aconteceram esses últimos tempos? Sim. Chegou a ver? Sim, bastante. Qual que é o teu preferido aí? Dos nomes de Portugal, pra mim é Faixa de Gajos e Porto de Gaijinhos. De Gaijinhos é muito bom, né? Porto de Gaijinhos. Porto de Gaijinhos é muito bom. E tem o... Você que é gaúcho. Pernambuco em pé. Tem o Rio Grande de Fora. É muito bom. Rio Grande de Fora. Rio de Fevereiro. Vitória da Reconquista. Vitória da Reconquista, Cara, que agora não é mais Lisboa. Eles caíram na cilada de brigar com meme com a gente, né? Isso aconteceu, acho que em 2016, teve uma guerra memeal que começou com o português. Ele fez alguma besteira e, cara, aí pronto, a gente é o Thanos do meme, né? A gente tem todas as esferas aqui e destrói as caras no momento. Vocês acham que os portugueses levam na boa isso? Essas piadas? Não? Não levo. Depende do português, né? Uhum. Você sabe que Portugal é um país de gente idosa. Você tem uma ideia? A média de idade de Portugal é de 47 anos. Você pegar todos os portugueses e dividir. Uhum. É um país envelhecido. Né? Um dado que assim me assusta: para cada 100 jovens, tem 188 idosos em Portugal. Lisboa é uma das cidades mais envelhecidas do mundo. E, portanto, a única coisa na qual esses portugueses de mais idade se agarram é naquilo que os identifica, que é cultura, língua, passado, aquilo que traz a eles a identidade. Uhum. Né? Por isso eles recebem muito mal a nossa graça, entende? O nosso sotaque, Sim. Os nossos maneirismos, né? que não é de hoje. Né? Hoje a gente fala do meme por causa da internet, mas isso começou com as novelas. Né? Isso começou lá nos anos 90, um pouco antes até, final dos 80, início dos 90, quando a TV Globo começou a vender as novelas, e Portugal foi um dos grandes mercados das novelas brasileiras. Então elas vão alterar o sotaque dos caras, o acento, né, dos portugueses. E principalmente o jeito de falar, as gírias, né? Uhum. Então os jovens, o pessoal ali até os 30, 35 anos, foi de boa, né? Embarcou. Nossa linguagem é muito mais rica do ponto de vista sonoro, né? Porque os portugueses têm os portugueses. Nós temos os negros, temos os índios, né? Temos toda essa musicalidade, né? Que tornou a língua portuguesa agradável, né? Uhum. E então os jovens aderiram a isso com muita facilidade, mas os mais velhos não. Os mais velhos se ressentem muito e sofrem, tadinhos. Mas a gente não desiste. Mas os poucos jovens lá de Portugal, eles... Via de regra, aceitam mais. Jovens, que eu digo aí, os jovens adultos, né? Uhum. Faixa dos 20 para os 30 anos, né? Não aceitam e não ligam, né? Na verdade, são esse pessoal da geração X, né? A geração Z, eles são do mundo, né? Já são globalizados. Né? Os mais velhos não, os mais velhos que ainda querem nos dizer que o fado é melhor que o samba, entende? Querem nos dizer que eu me lembro de uma circunstância que eu
estava num táxi e deu lá, sei lá, 10 euros e 50 centavos. E eu falei, tá aqui 10 euros, 50 centavos. O taxista falou, cêntimos. E eu falei, tá, centavos. Não, cêntimos. Eu falei, tá bom, obrigado, centavos. Aí fiquei enchendo. E ele ficou muito bravo. Então, assim, é uma coisa de resistência. Eu acho que tem o seu sentido de ser. É um pouco como os nossos idosos também. Né? O Brasil é um país que também está envelhecendo. É um fenômeno mais novo para nós, né? A gente tem uma população envelhecida de maior percentual, já visível, e que se ressente muito das novidades comportamentais, culturais, linguísticas, né? Então, eles acham um horror tudo isso, né? Então, isso colabora até em termos mais amplos com essa onda que a gente sabe de conservadorismo no mundo todo. Né? O conservadorismo é uma tentativa de salvar padrões culturais, de salvar linguagens, acentos num mundo em profunda transformação, num mundo cada vez mais fluido, num mundo cada vez menos marcado por regras, né, estáveis, e assusta, né? Assusta. Tá aí os bebês reborn aí que assustando todo mundo. Né? Meu Deus, eu tava fora, meu Deus. Eu, quando ele me mandou, eu tava fora, eu tava viajando, e ele me mandou, olha isso. Eu pensei que era uma brincadeira. Do trabalho, né? Cara, a moça mandou um e-mail pro chefe que o bebê reborn tinha ficado doente à noite e ela tinha que ir no SUS pra ver o que ele tinha. Cara, pra mim é caso quase de cadeia, isso aí não é brincadeira de mau gosto. E uma advogada que recebeu um pedido de pensão alimentícia e compartilhamento de guarda da bebê reborn, porque ela tinha um apreço sentimental e eles estavam se separando e queriam fazer a guarda dessa bebê reborn e também pensão alimentícia. Então é algo que já está chegando, sim, ao jurídico de uma forma bizarra. Que... Pegar assento em ônibus, né? Eu quero assento especial porque eu tô preferencial. Mas veja, tá aí o exemplo, né? Feliz de ter trazido esse exemplo, porque ele nos choca assim como os memes chocam os portugueses. Na verdade, é só grau. É grau. Você fala, não, mas nem se compara. Não, você compara. Tudo bem, o grau é diferente. Uma coisa é um meme, é uma brincadeira. Outra coisa é essa tentativa de se viver uma experiência de identidade com o imaginário. Né? Então, tem um psicanalista, Winnicott, que ele explica, por exemplo, uma coisa que são os objetos de transição. Criança, por exemplo, não sei se vocês têm filhos, não tem filho, mas quem tem filho, eu tenho filho, a criança até uma certa idade, ela é grudada no ursinho, ela é grudada no cheirinho. Então, demora um processo para ela poder fazer a transição. Esse objeto que substitui a mãe, ele é um objeto importante para ela continuar a ter essa relação de afeto, de segurança, até que ela tenha, né, segurança suficiente para enfrentar o mundo sem esses apêndices. Né? O que a gente tem na sociedade do século XXI? Uma infantilização do mundo adulto. Então, o que a gente tem é cada vez mais adultos se grudando novamente em objetos de transição. Então, uma mãe que não tem coragem de ser mãe, mas quer viver a experiência da maternidade. Então, ela pega um objeto simbólico, hiperrealista, né, que é quase uma contradição, né? É simbólico porque não é de fato, mas é hiperrealista, e vive ali a experiência de ser mãe. Vive intensamente. Até ela, inclusive, começa a confundir essa fronteira entre o imaginário e o real e passa a ver aquele boneco como, de fato, um ser do qual ela projeta amor, que ela projetaria num filho, mas não tem coragem. Porque o filho dá trabalho e o bebê reborn não tem problema. Então essas né? mães, elas acreditam mesmo. Muitas vezes, sem dúvida. Não é pura malandragem, assim. Não, porque eu já vejo o cara querendo faltar trabalho. Mas por isso que eu digo, a gente reage a tudo que quebra paradigma. Então reage. Então a gente veio para discutir o quanto os portugueses ficam bravos porque a gente quebrou os paradigmas culturais, padrões de comportamento. O português é um povo muito sisudo, o português é um povo chato, muito literal. O português é profundamente literal e nós não. Né? Nós gente é o oposto. Nós temos uma malemolência. Né? Que é o que é importante saber, que a nossa malemolência, a nossa malandragem, ela é um ato de resistência contra eles próprios, quando foram colonizadores da gente. Né? Os portugueses nos colonizaram, os portugueses nos exploraram. Como resistir ao português? Fazendo esse tipo de jogo de resistência. A preguiça é uma resistência, é um ato de resistência. Você me obriga a trabalhar, eu escravo, me submete a uma condição de escravidão,
e me obriga a trabalhar. Por que eu vou ser produtivo para você? Não vou ser produtivo para você. Eu vou fazer de tudo para garantir os meus espaços de liberdade, os meus espaços de identidade, a despeito da sua opressão. Só que você, opressor, vai me chamar do quê? Preguiçoso. Quer dizer que eu sou preguiçoso. Então a preguiça é um ato de resistência, a malandragem é um ato de resistência. No Rio de Janeiro do século XIX, quando, enfim, os escravos urbanos, porque os escravos agrícolas trabalhavam nas fazendas, mas havia muitos escravos urbanos. Então, como é que o dono do escravo urbano fazia? Mandava ele ir trabalhar. No fim do dia, eu quero que você me traga 100 mil réis. Se você ganhar 200, eu quero 100 mil. Aí o que é que o escravo saía? Saía para prestar serviço. Às vezes não tinha, dependia, né? Ele tinha habilidade, por exemplo, saía para cortar cabelo de alguém, engraxar sapato, fazer costura. As mulheres quituteiras, muito famosas, iam para fazer comida de rua. Mas às vezes o cara ou não tinha habilidade suficiente, ou então ele não encontrava trabalho suficiente. Então o que é que ele fazia? Pequenos furtos. Ia para pegar os trouxas, os otários, os distraídos. Né? Então assim nasce a figura do malandro carioca. Né? Que na verdade era alguém que era oprimido. Se ele não chegasse no fim do dia com aquele dinheiro, ele sofria severas punições. Era encarcerado, às vezes apanhava. Essa parte da história ninguém conta. Porque quem conta a história... Se o carioca souber disso, ele vai dar um jeito de fazer uma limonada disso e pegar alguma pensão, cara, então, porque foram os oprimidos então, lá atrás. Essa questão de a gente perceber a leitura das coisas sem a gente dar o direcionamento daquilo que nos assusta. Né? Então é lógico, esse episódio hoje, né, que está na moda, essa coisa do bebê reborn, a gente se assusta. A gente não está disposto a compreender, a gente está querendo interditar, a gente quer interditar essa situação. Porque tudo que nos assusta demais, a gente quer interditar. Né? Sim. Então, você quer falar, quando uma coisa te incomoda muito, o que é que você fala? Pô, não quero falar desse assunto. Não fala desse assunto comigo. Né? Você quer interditar aquilo, ao invés de procurar compreender. Você acha que com os portugueses está mais ou menos assim? Eles estão... Eu creio, sim. E eles acham que, não sei, na visão deles, é uma pergunta que eu faço, que eles foram colonizadores e a gente deve... agradecer a eles por isso? Sim, exatamente. Você sabe, eu tive uma oportunidade nos anos... Eu fui a Portugal muitas vezes, mas eu estudei em Portugal durante 3 meses, fiz uma das disciplinas do doutorado lá na cidade de Braga, que é na região lá do Douro, né, do Minho-Douro. Eu fiquei hospedado no Porto e ia assistir aula em Braga. E fiquei, então, 3 meses lá, e uma das minhas tarefas lá era dar aula para os alunos do mestrado. E tinha lá uma circunstância em que a professora pediu para eu escolher um tema que fosse um tema de interface entre Brasil e Portugal. Escolhe aí um assunto para... Falei, bom, vamos falar de Dom Pedro I, né? Nosso Dom Pedro I proclamou nossa independência, era português. Ele foi rei lá também, foi Dom Pedro IV lá. Aqui é Dom Pedro I, lá foi Dom Pedro IV. Vamos falar desse cara. E eu não levei em consideração um detalhe. Para o pessoal da cidade do Porto, o Dom Pedro IV, para eles, é um herói. Um herói. Se um dia vocês descerem na estação ferroviária do Porto, sai da estação ferroviária, tem uma estátua enorme do Dom Pedro, nosso Dom Pedro, lá na praça. E para nós ele foi um cafajeste, foi um sem caráter, foi um calhorda, né? E eu caí na besteira de contar isso para eles. Eu falei, como é que os brasileiros veem Dom Pedro? Como mulherengo, né? Como um cara autoritário, que fechou a Constituinte, foi arbitrário, violento, batia na mulher, né? Sem caráter, levou a amante para morar dentro do palácio. Cara, eles ficaram horrorizados, de um jeito que eu não imaginava, porque eu não tinha essa intenção, não queria chocar, eu queria meio só comparar as visões sobre o mesmo personagem dos dois lados do oceano. Não, eles não aceitavam. Eles falaram, não é possível que você está dizendo isso, é Dom Pedro mesmo, de Dom Pedro que está aí a falar. Eu falei, sim, Dom Pedro IV, você, depois ele veio para cá. Aí lá em Portugal ele comprou uma briga com o irmão, que era um absolutista, tirou o irmão do poder, assumiu o poder, depois entregou o cargo para a filha e morreu muito jovem, morreu com 36 anos de idade lá em Mafra, lá em Portugal. E eles consideram, então, essa visão idílica de um herói. E eles não aceitavam a ideia de que nós, brasileiros, falássemos o que eu estava falando do cara que proclamou a independência do Brasil. Eu falei, mas foi um arranjo por cima. Um arranjo só beneficiou a elite brasileira, não mudou nada no Brasil. Então, assim, isso que você disse é muito próprio. Eu tive essa percepção muito clara. Os portugueses acham
que nós devíamos agradecer a eles por eles terem trazido, por exemplo, a língua para cá. Né? Pô, mas eu queria ter sido colonizado pela Inglaterra ou pela Espanha. Falar espanhol e inglês, falar português, nós ia pagar muito menos por mas cima. Mas tem aquela colonizado é colonizado, é um fudido de qualquer jeito. Agora, só um último comentário que eu acho importante aqui. Nós somos um dos poucos colonizados que não gostamos do nosso colonizador. Ah, é? É só pegar os americanos com os ingleses. Os americanos adoram os ingleses. Acham charmosíssimo o sotaque inglês. Adoram a música inglesa. Quando os Beatles foram para os Estados Unidos, foi uma loucura devastadora. Adoram, agora, mais recentemente, até o futebol inglês eles adotaram, o soccer, né? Então, os americanos colonizados têm uma relação com a Inglaterra que é de admiração. Nós não. A gente não gosta de Portugal. Mas a colonização dos Estados Unidos foi menos brutal que a nossa aqui, né? Não, foi brutal. Foi também? Foi. Eu não tem colonização boa. Não tem colonização boa. É que, no caso, os portugueses vieram para o Brasil para explorar o Brasil. Muitos dos ingleses que foram para os Estados Unidos foram para povoar os Estados Unidos. A gente vê isso pela denominação. Os primeiros imigrantes que foram para os Estados Unidos fundaram lá a primeira colônia, eles chamaram de Nova Inglaterra. Então você vê qual é a intenção, está marcada na denominação. Eles queriam tornar aquela terra uma Nova Inglaterra. Os portugueses chamaram isso aqui do quê? Terra do pau-brasil. O único nome que eles viam, a única coisa que eles viam, eles não viam aqui os habitantes, eles não viam aqui as belezas naturais, eles viam o produto que eles iam tirar para ganhar dinheiro. Então essa é a diferença. Então os portugueses vinham, violentavam as indígenas, as negras, tiravam o produto da terra, levavam e quando podiam ir embora, voltavam para lá. Tanto é que vinham sem mulheres. Ali no século XVI até o século XVIII, pouco mais de 500 mil de portugueses veio para cá, a maioria homens. Então, por isso que o Brasil miscigenou-se tanto. Miscigenou-se pela violência. Porque eles vinham e viam a Índia e depois a negra escravizada como parte do seu patrimônio, como era a terra, como eram as riquezas, era tudo dele. E mantiveram esse processo de exploração brutal até o início do século XIX. Só com Dom João é que a abertura dos portos, que isso começou a ser amenizado. Então, como é que você vai ter dívida de gratidão com esse tipo de coisa? E um detalhe que eu acho que pouca gente sabe, nem a língua a gente queria ter. A gente recusou a língua portuguesa o quanto pôde. No Brasil falava-se 3 línguas. Falava-se no litoral português, no norte o Iengatu, que é uma língua de origem indígena, e no centro-sul falava a língua geral, que era uma mistura de português com tupi. E quando que o português vai se disseminar? Quando que o português se espalha? Olha que coisa curiosa, quando no século XIX proíbe-se o tráfico negreiro e os fazendeiros do sul começam a comprar negros do nordeste e do norte do Brasil. Esses negros que se espalham daí por todo o Brasil é que levam a língua portuguesa para o Brasil. A língua portuguesa se torna uma língua nacional pela presença dos negros nos diversos pontos do país. Porque o português falado pelos portugueses estava concentrado no litoral. Você pegar o século XVII, vou dar uma data, 1697, finalzinho do século XVII. Contrataram um paulista, Domingo Jorge Velho, bandeirante, hoje os paulistas adoram os bandeirantes, para ir destruir o Quilombo dos Palmares, lá nas Alagoas. Aí ele foi contratado. Chegou lá, eles precisavam de um intérprete, porque Domingo Jorge Velho não falava português. Já os senhores de engenho do litoral falavam português. Ele só conversou por intérprete, não sabia falar. Não é que não sabia falar, não falava, não interessava falar a língua portuguesa. Então, quando se fala que os portugueses deram a sua língua, mentira. Num certo momento, por uma circunstância muito peculiar, e pela voz dos negros escravizados, é que a língua portuguesa se espalhou pelo país. Tudo bem que os indígenas foram sendo exterminados. Por exemplo, esse Iengatu, que eu não sei se vocês já ouviram falar, era uma língua que se falava no norte, e no século XIX, entre 1835 e 1840, houve uma revolta social lá chamada Cabanagem. E essa revolta foi reprimida e, na repressão, o governo matou 1/3 da população do Pará. 1/3. A população era em torno de 100 mil habitantes, mataram 30 mil pessoas. E aí acabaram com o Iengatu. O Iengatu definhou porque mataram os falantes da língua.
Não é porque eles se recusaram a falar, porque mataram, que era justamente a população pobre que falava a língua. E foi como acontece no Paraguai até hoje. O Paraguai é um país bilíngue. No Paraguai não houve um movimento de extermínio. Até hoje a língua geral sobreviveu, junto com o espanhol. O Brasil não. O Brasil exterminaram os indígenas, né? Daí as línguas de origem indígena foram sendo dizimadas. No lugar, esse processo de migração interna dos negros escravizados depois de 1850 leva a língua portuguesa para os locais mais distantes, e mais tarde, depois, o processo de urbanização. Aí sim, né, já na segunda metade, aí urbanização, principalmente da região sudeste, a vinda de imigrantes, daí, enfim, aí a língua portuguesa se consolida como língua geral. Mas isso é no século XIX, há 100 e poucos anos atrás. Então não deve nada para os caras. Sim. Né? O contrário, a gente acha incrível eles terem tirado tanta riqueza daqui e não serem um país de primeiro mundo, porque, na verdade, Portugal é o terceiro mundo da Europa, como é a Grécia, por exemplo, como é a Albânia, como é a Romênia. Não são países de primeiro mundo da Europa. Uhum. Eu tive em Portugal em 1995, primeira vez que fui a Portugal. Portugal tinha entrado há poucos anos no euro, no sistema do euro. Então, sofreu pra caramba, né? Porque eles tinham um morro e não podia ter morro, um negócio assim. Na verdade, eles investiram muito dinheiro, né? Entrou muito dinheiro. Começaram a construir estrada. Realmente interligaram o país com estrada e tal. Mas Portugal ainda, quando eu tive essa oportunidade lá em 95, Portugal ainda tinha as marcas do que fora Portugal até então. País pobre, país agrícola. Você vai, por exemplo, ao Alentejo, na região centro-sul, é pobre ainda hoje. Você vai e traz os montes, que é para lá do Douro, pobre. Né, pobre, agrícola. Né? Lógico, as cidades mais litorâneas já receberam os benefícios da integração na Europa. Portugal viveu uma ditadura de 40 anos, cujo ditador, que era um contabilista, né, ele achava que Portugal tinha que ter como destino a religião católica e a pobreza. Então, ainda hoje, quando você vai nas pequenas cidadezinhas de Portugal, na região do Minho, ainda é essa imagem. Agora imagine a chegada dos brasileiros com todo sua linguagem, seu espírito. Esses caras ficam apavorados. Né? Agora que você tocou no ponto da imigração ali, Isa, você que trabalha com isso, que é especialista na parte ali de imigração, da cidadania de Portugal e tudo mais, você vê que os brasileiros eles estão cada vez mais tirando a cidadania portuguesa ou que não? Isso tem estabilizado, tem diminuído? Como é que está isso? Tem aumentado muito a procura por uma cidadania portuguesa, por uma cidadania europeia. Então, assim, a partir do momento que você adquire um passaporte português, você acaba se tornando um cidadão europeu. Então, isso lhe dá muitas oportunidades, além da conexão com as raízes, que eu acredito que seja um motivo que deveria ser muito forte, né? Você ser ligado com os seus avós, seus bisavós, que eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração, porque a cidadania portuguesa ela vai até a segunda geração. Então, é uma geração que a gente pode ver que é muito próxima. Seria o meu avô português, ou se meu pai fizesse, o meu bisavô. Então, seria a partir disso, você conseguiria o passaporte. Sendo um cidadão português, você vai ter muita mais oportunidade de estudo e de trabalho. Então, muitas das pessoas têm buscado, sim, um plano B, não para ir diretamente para Portugal, no caso, né? Mas como um passaporte, como uma abertura de entrada. Exatamente, abrir as portas, uma porta de entrada para um universo ali que tem de muita acessibilidade, não só na Europa, mas, assim, no mundo inteiro. Um passaporte português, você tem acesso a mais de 180 países sem a necessidade de visto. E lá na Europa, não só estudar de forma gratuita, praticamente pelas universidades públicas, que você pega uma universidade pública lá, é pago, mas é pelo tua condição familiar. Aí você acaba, como cidadão europeu, você acaba pagando 300 euros por ano numa faculdade pública. Então, é um valor, assim, muito acessível para faculdades que são excelentes, né? De grande nome ali, bem antigas de toda ali a União Europeia. Algumas faculdades, inclusive, até na Alemanha, você ganha a bolsa de estudos como cidadão europeu para você tá lá estudando. E não só estudando, mas morando também. Assim, a Europa tem muitos benefícios para quem quer residir em cada país, assim. Então, é uma infinidade que você tem ali na União Europeia que você pode explorar de uma forma que o pessoal não imagina até precisar.
Então tem gente que acaba se antecipando, fala, não, eu não sei como que vai ser o dia de amanhã, quero deixar essa herança para os meus filhos, a oportunidade que eu não tive, porque às vezes a pessoa já tem uma vida estabelecida aqui, mas ela tá atrás de uma segunda cidadania para deixar como herança para os filhos, para o meu filho decidir. Se meu filho for um jogador de futebol, ele já vai ter uma cidadania europeia e já vai poder jogar nos times europeus. Então. Não no coxa. Eu sou coxa branca. Poxa vida. Sinto muito. Eu também sinto ultimamente. Mas eu sou Que colorado da mesma aposta. Então, o pessoal tem aumentado muito a demanda para a cidadania portuguesa, sim, por conta da atual situação que a gente está também, de tudo que vem acontecendo. O pessoal pensa muito no dia de amanhã. Não sei como que eu vou estar aqui amanhã, se eu vou vai ter meu trabalho, como vão estar as coisas. E eu pensando também no futuro dos próprios filhos, assim, do que ele vai querer ser. Se for algo que realmente valha mais a pena fora, geralmente a pessoa escolhe a área das artes, né? História até mesmo. Eu acredito que é muito mais rico ali na Europa, até porque o professor vai fazer um doutorado lá. Então, tem muita coisa que você pode acabar explorando e oferecendo para o seu filho desde pequenininho. Né? Uhum. E tu não acha que... Porque, olhando por esse prisma, a única coisa que Portugal tem, que a gente quer de Portugal, além do ouro de volta, é o passaporte. Porque a gente pega o passaporte, como você falou, dá uma banana e vai para Inglaterra, sei lá. Não mais, né? Inglaterra. Oi? Inglaterra, Brexit não mais, não mas dá vai mais. pro ladinho Sim, ali sim. na Irlanda que dá. Tu não acha que é um tiro no pé essa memerização, essa encheção de saco com Portugal? Eles não ficam mais irritados e isso não pode implicar em alguma coisa mais séria do que simplesmente briguinha de internet? Sanções, por exemplo, que eu sei que já estão ocorrendo, advogado já está se dando mal lá, né? Porque a gente tinha demais Tínhamos um e agora não acordo. vale mais, né? O acordo foi cancelado, alguma coisa assim. Tínhamos o acordo com a Ordem dos Advogados de Portugal, com a Ordem dos Advogados do Brasil, que se eu sendo advogada aqui no Brasil, eu só abriria a minha empresa lá e eu já poderia estar atuando em Portugal. Eles tiraram isso, né? Então, a questão dos memes influenciando lá, eu acredito que seja mais para realmente um preconceito que eles têm de nós brasileiros. Você acha que não vai para uma esfera mais pesada assim? Eu acredito que não. Entre os países, inclusive, eles têm um estatuto no qual eles beneficiam ambos, tanto os portugueses quanto os brasileiros. A gente tem uma troca com eles. Inclusive, teoricamente, os brasileiros têm muitos benefícios morando em Portugal. Na prática, não é bem assim, né? Eu conheço muitos brasileiros que estão em Portugal esperando... Porque, assim, você tendo uma residência legal em Portugal, você como brasileiro, você deveria ter direito à saúde pública, teria direito a fazer concursos públicos, a votar, ser votado, sendo um brasileiro residente legal lá em Portugal. Porque eles também têm esse direito se eles virem ter residência legal aqui no Brasil. Na prática, lá não acontece dessa forma. Inclusive, até você sendo um cidadão europeu, você indo morar em Portugal, eu acredito que, até voltando um pouquinho no assunto, o pessoal não faz só pelo ter passaporte, mas sim tem muita gente que quer um país com mais segurança, né? Quer investir numa área que sabe que lá em Portugal é muito mais bem remunerada. Então, as pessoas realmente veem como um acesso. A facilidade da língua, né? Porque e a facilidade da língua. Tu não vai falar português. Muito brasileiro quer ir para Portugal, porque, né, sendo, beleza, tenho um passaporte, eu sou italiano, tenho um passaporte europeu, mas se eu for para Itália, eu tenho que falar italiano. Alemanha, falar o alemão. Por mais que o português fale um português arcaico. totalmente errado, né? Seja o português arcaico, né? Exatamente. o ainda dá para entender. A gente consegue A gente se consegue, esforçar. se for se esforçando, a gente entende eles. Sim. Mas, voltando a esse assunto, a outra coisa que me parece não fazer muito sentido como o professor falou, é um país velho, um país que precisa de mão de obra. A gente ainda está envelhecendo, mas ainda fornece, exporta mão de obra. Eles não deveriam ficar tão putos assim com a gente indo para lá trabalhar em subempregos, que a maioria que vai fazer isso. É que a qualidade do imigrante, né? Eles não têm problema com os imigrantes qualificados. Ah, entendi. Né? Eu não vejo dessa forma. Porque eu trabalho com cidadania italiana também. Na Itália, tá migrando muito árabe, pessoal da África, que realmente tá lá explorando
a Europa, tem muitos brasileiros que vão, de fato, querendo investir e são muito maltratados. Eu sendo italiana, com geração sanguínea, agora, por exemplo, se eu não tivesse feito o meu processo, eu não poderia mais fazer minha cidadania para eu poder migrar e morar na Itália. Esses países têm baixíssima taxa de natalidade e países envelhecidos mesmo, não só Portugal como Itália. E para os árabes, o pessoal que vem ali da África do Sul, que estão indo para fazer uma residência legal na Itália, eles têm que comprovar língua A2, que seria um italiano básico, né? Eu digo Itália que eu tenho mais conhecimento. Então, eles têm residência num tempo bem ali, 2 anos, para eles conseguirem a cidadania. Já para nós, que somos cidadãos consanguíneos, heranças de sangue, eles estavam querendo aplicar um italiano B1, né, que seria um italiano intermediário. Então, eles acabam dificultando, eu não sei se é birra, por sermos brasileiros, assim, é um negócio bizarro, porque eu vejo que as outras pessoas que estão indo para fazer, às vezes, um trabalho mais manual também, acabam sendo mais bem recebidas do que nós, pelo simples fato de sermos brasileiros, principalmente em Portugal. Eu tenho uma cliente minha, que o marido dela é cidadão italiano, e ela teria direito de morar em Portugal, eles foram para Portugal, teria direito de estar morando com ele pelo visto de permanência, por ser casada com um cidadão europeu. E ela estava me contando que quando eles foram fazer as documentações deles, eles chegaram para o Juan e falaram que eles não queriam aceitar aquela documentação. Ah, porque você é brasileiro. Ele, não. Aqui eu sou europeu. Eu dei entrada aqui com o meu passaporte europeu. Ah, porque você é brasileiro, você está falando português? Ele, você quer que eu comece a falar italiano com você? Para eu provar que eu sou italiano? Por favor, não, porque eu não sei. Exatamente, aquele fundo, assim, tipo, meu Deus. Aí, ela, não, me desculpe. Então, acaba usando o passaporte como uma carteirada num país que você teria que ser bem recebido. E você tá tendo que fazer isso simplesmente pelo fato de você ser brasileiro. Ela teve que contratar um advogado para ela conseguir o visto, a carteirinha para ela de residente permanente lá com o esposo, sendo que ela teria direitos indo simplesmente num órgão e fazendo esse documento. E agora ela não consegue fazer um outro documento, que é o NIS, que ela precisa para ter acesso à saúde e tudo mais, porque eles dificultam tudo sabendo que são brasileiros. Então, eu vejo... E ela fala que essa questão dos memes acaba piorando um pouco a visão que eles têm da gente, principalmente para quem reside lá, né? É uma questão de percepção. É uma questão de percepção. Na verdade, você vê, até 3 anos atrás, Portugal tinha um crescimento negativo. O crescimento de Portugal só foi positivo nesses 3 últimos anos por causa dos imigrantes. Então, se Portugal fica, digamos, por hipótese, que nunca vai acontecer, se Portugal fechasse as fronteiras por 10 anos, fechar Portugal também. A taxa de natalidade negativa. E o país vai diminuindo o tamanho. Então precisa dessa mão de obra. O problema é fluxo de imigração. Então, por exemplo, os portugueses vêm para cá desde o século XVI. Os brasileiros vão para Portugal desde os anos 90. Então, você vê, se for pegar em números absolutos, vieram em torno de 1,5 milhão de portugueses para cá. Portugal é um país pequeno, isso é 15% da população de Portugal. É muita coisa percentualmente. O Brasil, dos anos 90 até hoje, portanto, aí coisa de 35 anos, foi 1 milhão de brasileiros para lá. Então, é uma questão de fluxo de migratório. Por que hoje Portugal vê no brasileiro uma espécie do símbolo dessa, digamos, dessa invasão? Porque foi muito brasileiro para lá. Né? Em 2 grandes momentos, que é os anos 90, que é a crise do governo Collor, né? E depois ali 2015 com a crise do governo Dilma. Então, houve uma migração muito forte, um fluxo muito grande, ainda não tinha os empecilhos, ao contrário, havia muita facilidade. Então, foram brasileiros em grande quantidade. E brasileiros das mais diversas categorias. Né? E junto foram os objetos culturais também. Foi a novela, foram os sotaques, foram as gírias, foram as roupas, foram o jeito de... Então, esse fluxo é tão intenso que cria uma reação. Né? Agora, Portugal vive outra crise econômica. Né? Então, na crise econômica, aqueles empregos que eles toleravam que os imigrantes explorassem, hoje começa a ficar caro para eles. A mesma coisa no caso dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos elegeram o Trump. Porque os trabalhadores médios americanos, que muitas vezes não queriam certos empregos quando havia pujança econômica, agora querem emprego e está na mão dos mexicanos. Então vamos expulsar os mexicanos que eu quero meu emprego de volta. Então vamos expulsar os brasileiros que eu quero meu emprego de volta. São circunstâncias. São contextos econômicos e fluxo.
Então, hoje, nesse momento, há mais de 400 mil brasileiros residentes em Portugal. É o que se tem de ideia, porque de ilegais, sabe, deu problema, mas uns 200 mil de ilegais. E Portugal vai nesse embalo, que é o embalo dos chamados conservadores europeus, de usar essa presença excessiva de imigrantes como discurso para chegar ao poder. Então, Portugal tem um partido lá, que é o Chega, que é o terceiro partido de Portugal. Cresceu quando que cresceu? Nos últimos 15 anos. Usando qual discurso? O discurso de que os imigrantes atrapalham. Quando, na verdade, sem imigrante, Portugal não funciona. Mas é a percepção, a questão é de percepção. Né? É o mundo da pós-verdade, é o mundo do bebê reborn. Não importa você explicar que não é o bebê, a percepção é de que é. Então não adianta a gente explicar que a migração ela é a salvação da Europa. Não haverá Europa sem imigrantes. Né? Esse ano, por exemplo, tive a oportunidade fui à Bélgica esse ano, fiquei um mês na Bélgica, você quase não vê belga. Não, negros, africanos, árabes, de todas as procedências. Eu fiquei num bairro, não fiquei no centro histórico, fiquei num bairro, a população multicolorida. E o que é que esses caras estão fazendo lá? É fazendo a Bélgica funcionar. Não tem Bélgica. Né? Você vai à França, antigamente ia fazer turismo em Paris, você ia a um ponto turístico muito especial, que é o Sacré-Cœur, que é uma visão, né, muito bonita da cidade, e você ia lá, você só via turista. Então, se você vai ao Sacré-Cœur, você vê uma população negra intensa na região. Porque é onde eles moram, o aluguel ainda é mais barato ali, eles habitam. A região do Montmartre ali. Essa população vai ali para fazer o quê? Trabalhar. É tipo um reverso do que aconteceu na colonização aqui no Brasil. Segura esse pensamento. Vingança dos colonizados. Das colonizadas. Estamos de volta, pessoal. Esse é o Capivara Talk, um podcast de variedades com assuntos fora da bolha. Hoje eu e o Marcos estamos conversando aqui com a Isabela Siqueira, que é especialista em imigração portuguesa e italiana, e também o professor Daniel Medeiros, que é doutor em educação histórica. Pessoal, a gente estava falando sobre os memes e sobre a imigração, e Isabela, você levantou uma bola ali, né, de uma colonização reversa, quem sabe, né? Vocês acham que isso é possível de acontecer? Uma imigração em massa, tanto de vários países ou de um só para, por exemplo, o Brasil para Portugal, vocês acham que pode influenciar uma cultura dessa maneira em outro país e gerar uma colonização cultural ao longo do tempo? Eu acho que as culturas estão bem difundadas nesses países, né? Mas pelo que tenho visto de movimentação, é algo que realmente tem acontecido com bairros, né, de outras etnias já nomeados, que você vai para aquele lugar, você sabe que é um bairro só de árabes. Então, isso tem acontecido, sim. Doutor, o que você acha? Sim, de fato. Mas isso é o processo. É o primeiro mundo precisando da mão de obra do terceiro, né? É o processo. Agora, é muito curioso, né? Por exemplo, quem criou a globalização foram os países capitalistas. Não foi o Roberto Marinho. Se aproveitou também, né? Mas os países capitalistas criaram a globalização. Por quê? Porque com a tecnologia mais móvel, mais prática, era muito mais fácil eu produzir a camiseta num país com a mão de obra muito barata e aumentar com isso minha lucratividade do que num país em que houve todo um processo civilizatório de lutas sindicais, de lutas por direitos, né, de salários, em que fizeram com que o preço do consumo básico ficasse elevado. Então, eu desloco isso para outras regiões. Né? Então, esse foi um primeiro passo. O segundo passo foi trazer essa mão de obra para exercer funções que eu não quero mais exercer, pagando bem menos e assim fazendo as coisas funcionarem. Acontece que, com esse processo de globalização, o dinheiro também se desprendeu. E alguns países acabaram começando a ter sucesso. Né? A China é um grande exemplo disso. Né, o Sudeste Asiático, de uma maneira geral, está lá o Vietnã também, países que começaram, digamos, a entender as regras do jogo, quiseram jogar com as peças brancas, não quero só jogar com as peças pretas, eu quero também começar jogando. E aí isso começou a gerar um processo, né, que, ao invés de só beneficiar, começou também a cobrar um custo. Tanto é que é até curioso ver o presidente Trump dizendo: não, os países ganharam muito dinheiro em cima dos Estados Unidos, agora... Não. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo porque os Estados Unidos ganham muito dinheiro com o mundo. Só que não está ganhando mais.
Então agora estão se ressentindo. A mesma coisa os europeus. Quer dizer, o que é a história da Europa que não a história da colonização? Né? Você pega, como eu disse, tive agora recentemente na Bélgica. A Bélgica é um paísinho desse tamanho que possuía um país na África, o Congo, que era 10 vezes maior que a Bélgica e que era propriedade do rei da Bélgica, do Leopoldo II. Ele era o dono do Congo. E explorava o Congo assim, brutalmente, barbaramente. E com esse dinheiro, era tanto dinheiro, que eles construíram palácios, construíram, enfim, né, embelezaram. Só que acabou a mamata, já, uma hora acabou. Agora o congolês resolve ir lá para a Bélgica. Sem falar a tua língua, tô indo. Exatamente, sem falar a sua língua, conheço você, sei quem você é. Eu quero ir lá, agora eu quero pegar um pouquinho desse... Devolve meu diamante. E você acha que a cultura tradicional desses países ela vai sendo sufocada um pouco? Aí que vem a questão. Aí veja, né? E a gente, de certa maneira, é engraçado, a gente é uma espécie de uma síndrome de Estocolmo, né? A gente acaba torcendo pelo bandido. Nesse caso, o bandido é europeu, né? A gente acaba torcendo pelo bandido. Falou, pô, tadinho, né? A cultura do cara, é um povo tão organizado, aí vem esse pessoal de fora, não tem educação, né? Come essas comidas estranhas, não sabe se comportar dentro do museu, as pickpockets, não sei o quê. É engraçado, a gente torce quando, na verdade, esse é um processo que foi historicamente construído, primeiro só com uma via. A gente explora você fica quietinho no seu lugar. Não vem para cá. Então, voltando ao caso de Portugal, que está no Portugal. Quando Portugal foi a última colônia imperialista do Ocidente, foi Portugal. Portugal vai dar independência para Angola e Moçambique em 1975. Agora, recentíssimo. Então explorou até o caldo ali, acabar mesmo. Agora os portugueses se ressentem na presença excessiva dessa gente, né, que está afetando a cultura, está afetando o modo de falar, está afetando os padrões, altíssimo nível. Mas ninguém se preocupou durante séculos, porque no caso de Portugal foram séculos, desde o século XV Portugal explora a África, né? Ininterruptamente, suas riquezas, sua mão de obra. Portugal é o maior exportador de mão de obra do mundo. Você tem uma ideia, só para o Brasil o fluxo chega perto de 7 milhões de pessoas. Se você imaginar isso com as condições da época, os navios lá que cabiam 50, 60 pessoas, como trazer 7 milhões de pessoas para cá é uma coisa absurda. Milhares e milhares de viagens foram realizadas durante séculos, né, auferindo o máximo de riqueza e de lucro. Né? E agora a gente ainda tem pena dos caras, a gente fica ressentido pelos caras. E a gente está fazendo praticamente agora uma colonização digital, que eu acredito que a reação deles sendo negativa por conta principalmente dos memes, dos nossos youtubers, seja porque a gente está entrando dentro da casa deles. Né, os filhos começando a falar Fala Galera, que foi o que surgiu ali. Que surgiu lá. Que surgiu da Kika Nazaré. Né? Não, foi de agora. Não, mas 2016 foi isso. Anunciaram uma jogadora. Foi esse de agora, Foi esse agora. A Kika Nazaré. Isso do Barcelona. Do Barcelona. Foi agora em novembro do ano passado. Fala Galera. Eles colocaram Fala Galera para anunciar uma jogadora portuguesa. E eles ficaram revoltados que eles anunciaram uma jogadora portuguesa com uma gíria brasileira. Então, eles ficaram muito irritados com isso. E o Brasil acabou pegando esse limão e fez uma limonada onde a gente criou a Guiana Brasileira por conta dessa influência que o Brasil tem sobre, principalmente, os portugueses, né? De tanto que eles consomem nossos conteúdos. Mas eu sabe que é uma exceção, né? Porque nós, brasileiros, via de regra, temos sino de cachorro vira-lata. Né? A rigor, a gente não se sente superior a ninguém, a gente sempre se sente devedor dos outros. Eu, pessoalmente, vejo esse movimento com muita simpatia. Finalmente, alguém está dando uma resposta à xenofobia, está dando uma resposta a esse tipo de... Eu tenho uma filha que ficou 1 ano estudando em Portugal, fazendo um intercâmbio, e ela conta um episódio que eu estava aqui, que se eu estivesse lá, ia dar confusão. Ela, numa sala de aula, num curso de arquitetura, 20 alunos, numa sala muito pequena, e ela, o professor dando aula, ela levanta a mão e ele ignora a presença dela. Ela levanta a mão, ignora, outro aluno fala alguma coisa, ele atende outro aluno, ela com a mão. Aí minha filha, muito despachada, ela subiu, ficou de pé em cima da mesa. Aí o professor falou, o que é isso? Ela falou, estou tentando ver se você me enxerga, porque eu estou há meia hora com a mão levantada e você não me atende. Por quê? Porque eu sou brasileira? E era porque era brasileira.
Então, isso faz uns 5 anos atrás. Quer dizer, esse tipo de prática ali, micro, né, política, né, microsocial, ela existe em Portugal desde os anos 90. E agora a gente achou um jeito de responder a isso. Cutucar Né? eles Finalmente a gente achou um jeito de falar. E enxergar, né? É. Porque quem tem a perder é só Portugal. É. A gente... O que a gente perde para Portugal? Não, Nada, nada, nada. Se juntar todas as nossas Se Copas a do gente Mundo com a deles, tem 5 títulos. Vamos comprar né, essa Copa. E com o ouro que eles já levaram da gente, a gente asfalta tudo aquilo lá e faz estacionamento. É porque internamente a gente já fazia isso há muito tempo, né? Que é a famosa piada de português. A gente já conta a piada de português há muito tempo. Né? Porque eu comentei, o Brasil é um povo colonizado que não tem nenhum apreço pelo colonizador. Ao contrário, a gente tira sarro de português há muito tempo. Agora não, né? Politicamente correto, não pode, é isso, aquela coisa. Eu me lembro até hoje de um xiste, né? De uma brincadeira do Jô Soares, né? O saudoso Jô Soares, que ele falava, não posso mais fazer piada de português, porque dizem que não é legal, então eu vou contar uma piada de 2 poloneses. Um chamado Antônio, sensacional. Então, essa coisa a gente já faz, mas faz internamente, era uma coisa interna. Quando a gente ia lá, ficava comportadinho, não sei o quê, e aceitava esse tipo de atitude grosseira, porque o português, até no literal... Na verdade, não é que ele é literal, ele é grosso mesmo. É uma população grossa, uma população que não tem refinamento, tem educação. Não trata você com educação do jeito que tem que tratar. E agora não, a gente achou um jeito, né? Como você achou a via digital para a gente expressar o que, no fundo, é um ressentimento. Né? Quer dizer, para nós, Portugal não é o símbolo de nenhum benefício, não é símbolo de nenhuma, digamos, colaboração, não é símbolo de nenhuma herança do qual a gente se orgulhe, objetivamente. Vamos desmistificar o negócio. O que não quer dizer que a gente não gosta de português. Eu, pessoalmente, adoro português. Eu sou neto de português. Né? Eu não tiro passaporte porque eu discordo de você, eu sou brasileiro, não preciso ser europeu. Né? Eu sou judeu sefardita e sou neto de português. Eu tenho 2 caminhos para tirar passaporte. Né? E não tiro passaporte porque eu sou brasileiro. Nasci aqui e a oportunidade que meus filhos têm, eles têm aqui. Embora foram estudar fora, porque pelas condições que eu criei para eles aqui. Eu tenho um filho que mora na Inglaterra, tenho minha filha que estudou fora. E são oportunidades que eu criei no Brasil para que eles pudessem ir para lá. Eu não preciso usar... Para meu avô era açoriano. Meu avô veio para cá fugido da pobreza de Portugal. Foi morar em Guaraqueçaba, depois arranjou um emprego no porto de Paranaguá. Nasceu minha mãe, depois eu nasci. Então, o meu avô foi expulso pela pobreza de Portugal. Eu não posso usar a pobreza do meu avô para agora me valer e tirar um título para tentar posar de europeu. Para mim, isso não faz o menor sentido. É que eu acho que não tem que ter uma visão como um título, né? Mas você validar as origens. Eu acho que a história dele, que ele teve em Portugal, que ele caminhou, atravessou o oceano atrás de uma vida boa para deixar para você. E você honrar as origens. É mais nesse sentido que eu trago. Porque a origem que eu honro do meu avô é dele que ele conseguiu construir no Brasil. Porque Portugal expulsou ele de lá. A pobreza expulsou ele de Portugal. E no Brasil ele arranjou emprego. Ele teve a vida dele no Porto de Paranaguá, em que ele se firmou, casou, teve filhos. Então o Brasil salvou meu avô. Se há uma coisa que eu devo honrar, é o Brasil, que deu a ele a oportunidade de se estabelecer, ter minha mãe que me teve. Né? E agora, na verdade, seria um oportunismo eu me valer de uma brecha legal, né, para que eu conseguisse um passaporte europeu, sendo que a Europa, a rigor, não me proporciona nada, e nem a ele. Os italianos que vieram para cá. Né? Eu já é até curioso, né? Eu tenho muitos amigos italianos também, e os italianos que vieram para cá foram rejeitados pela Itália. A Itália não queria os italianos. Eles vieram para cá miseráveis. Quem os acolheu foi o Brasil. Né? E aí, com o trabalho dele, um trabalho super valoroso, tiro o chapéu para esses caras o tempo todo, construíram aqui as colônias, tanto aqui no Paraná como no Rio Grande do Sul, e produziram uma civilização em São Paulo. Né? São Paulo que é a maior colônia italiana fora da Itália. Esses caras não vieram porque a Itália, digamos, falou, vai lá fazer um intercâmbio, vai lá aprender. Não, expulsou eles de lá. Né? Expulsou do campo para a cidade, não tinha emprego na cidade, não tinham o que fazer, se amontoaram, feito, né, burro de carga nos navios, e vieram para o Brasil. Vieram para o Brasil, foram para a Argentina, foram para os Estados Unidos. Né?
Aliás, um fato curioso, que quem criou essa ideia de que o Colombo fundou a América, descobriu, foram os italianos. Os italianos chegaram lá nos Estados Unidos e eles queriam que os americanos reconhecessem algo de valor neles, porque eles eram, né, tratados como cidadãos de segunda categoria. Aí alguém lembrou, não, quem descobriu a América foi um italiano, Cristóvão Colombo é italiano. Né? E aí começaram a construir estátuas do Cristóvão Colombo pelos Estados Unidos. Né? Para tentar falar, nós temos mais a ver com os Estados Unidos do que vocês pensam. Então, mas fizeram a vida deles, construíram a carreira deles no Novo Mundo. Né? E aí, então, eu acho uma coisa, no mínimo, contraproducente. Quer dizer, o Brasil dá terra, dá oportunidade, produz famílias, gera riqueza, aí o cara pega e aproveita essa condição de expulso, né, de renegado, e vai para conseguir uma condição de se beneficiar na Europa. Né? Enfim, mas cada um faz a vida, o que quiser, né? Exato, mas, professor, eu vejo que, pelo menos na casa da Itália, o que eles alegam para dar direito de cidadania é fazer exatamente essa reparação, né? Que eles sabem que fizeram atrocidades com italianos e estão tentando reparar o dano, mais ou menos isso. Então, talvez tenha esse lado também de reparação. Agora, o brasileiro ir para lá, creio que seja negócio, né? Enfim, negócio. É que só fazer uma correção técnica. Na verdade, a Itália não dá cidadania, ela reconhece. Exato. Porque ele já é cidadão. Já é cidadão. A Europa usa o princípio do ius sanguinis, quer dizer, se você tem o sangue italiano, você é italiano. Uhum. Então, a cidadania é um reconhecimento. A gente usa essa expressão, eu tirei a cidadania italiana, ganhei a cidadania. Não ganha nada. Comprei, né? Porque não é barato, né, doutor? É caro. Joia. Mas em Portugal é assim também? Portugal é uma questão que eles alegam de reparação que eles querem fazer? Os judeus sefarditas, sim. É uma reparação histórica, porque os judeus eles vieram fugidos, inclusive trocaram de nome. Alguns sobrenomes que têm nome de árvore, né? Siqueira, Oliveira no caso, né? Eles fugiram de Portugal e vieram para o Brasil. Mas quando você descende o judeu sefardita, normalmente o meu é de 15ª geração bem longínqua, né? Então a gente precisa de um genealogista. Hoje não está tão fácil, você tem que residir em Portugal para você poder fazer essa cidadania, né? E ela é por reparação histórica mesmo. Mas os demais, eu não vejo como uma reparação histórica. A cidadania é um direito que você já tem adquirido. Que nem o professor falou, é iuris sanguinis, você já nasce com isso. Então, eu sou brasileira e eu sou ítalo-brasileira, porque eu nasci ítalo-brasileira. Poderia também fazer a portuguesa, caso eu morasse, e fazer pelos judeus sefarditas, poderia. Mas hoje em dia está ficando um pouco mais restrito, né? Toda essa questão do acesso por conta da mercantilização das cidadanias. Acho que esse é a grande crítica que o pessoal vem falado muito das cidadanias, mas a mercantilização. Porque, de fato, se as pessoas valorizassem a própria linhagem da família, né, as conexões com as suas raízes, de fato, as oportunidades que eles vieram buscando aqui é a mesma coisa que eu posso fazer buscando na Europa. Eu vou fazer o inverso deles. Então, é essa herança que eles deixaram para eu poder buscar novas oportunidades. Então, eu acho isso bem importante, mais do que ser só um passaporte, ser visto só como um instrumento, né, de oportunidades, mas sim a valorização daquilo que eles deixaram para a gente, do que a gente pode fazer com aquilo, né, nas nossas mãos. O Brasil ainda recebe muitos imigrantes ou não? Assim, tipo, pessoas mais idosas que vêm para cá desses países ou não? Eu não trabalho muito com a cidadania brasileira de fato. O que eu tenho visto são muitas questões dos refugiados, né, que vêm para cá, que realmente tem aumentado muito, né, e a procura, às vezes, por ter uma empresa que trabalha com isso, né, com direito internacional, o pessoal vem buscando a cidadania brasileira, mas pessoas mais idosas, de idade, acho que a migração é muito difícil porque você já está acostumado com aquele país onde você reside, com aquela cultura. É uma língua diferente. Então, eu acredito que pessoas mais de idade elas prefiram ficar no país de onde elas vieram, né? Mas eu acho que talvez
seja conveniente para pessoas que... Porque é muito caro o aluguel em Portugal, né? É um dos mais caros da Europa, se eu não me engano. E você ganhar em euro e pagar em real, eu acho porque é que um faz cruzamento, né? O aluguel em Portugal é caro, o salário mínimo é um dos mais baixos. Baixos, exato. Então, por conta disso, o aluguel Daí fica fica ruim. muito Daí, caro. nesse caso, uma válvula de escape é você vir gastar Em real. em real, né? Faria sentido para mim, não sei se culturalmente eles conseguem se adaptar, mas... É aquilo que o professor estava falando, né? Que os mais idosos são mais tradicionais, mais fechados, exato. menos adeptos. Sofrem, tadinhos. Sofrendo cada vez mais. E vocês acham que é um caminho meio que sem volta? Essa rixa? Ou tem uma espécie de reconciliação cultural assim que possa tornar saudável? Eu pessoalmente, eu acho, assim, primeiro, antes de tudo, eu acho muito divertido. Eu acho que uma coisa que define muito brasileiro, talvez até pelo sofrimento, é o humor. O humor é uma maneira de você sublimar uma história de sofrimento. O brasileiro usa o humor como artifício, né? Sempre usou, né? Faz piada da desgraça, né? E como eu estava comentando, acho que pela primeira vez o Brasil rompe esse síndrome de cachorro vira-lata e consegue se expressar usando esse humor, né? Contra um momento, que é preciso deixar claro, um momento mais xenófobo que Portugal está vivendo. Porque Portugal, tradicionalmente, não tem essa característica. É comum. Mas o momento que Portugal está vivendo hoje é preocupante nesse sentido, né? Inclusive em agressões, enfim, de coisas mais explícitas. Então, é uma resposta a isso. E eu acho que a superação disso se dá em mão dupla, né? Agora ganhou lá em Portugal o partido que está no poder, o partido de centro-direita, partido moderado, um partido bem responsável, né? Tomara que também eles percebam que esses excessos eles precisam ser coibidos, porque a população, a comunidade brasileira em Portugal é muito importante, sob todos os aspectos, né? Seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mão de obra, seja do ponto de vista de criatividade, seja do ponto de vista de diversos fatores. E os negócios também que Portugal faz com o Brasil, que é muito mais traz muito mais benefício para ele do que para nós. Exato. Né? Então, assim, não é uma questão de nos condenar. Pô, que chato, chamar de Pernambuco de pé, que eu acho que para mim é a minha preferida. É sensacional Pernambuco de pé. Se você olhar no mapa, é igualzinho. E o hino? E o hino que eles criaram é demais. Então, assim, é chato? Não é chato, é uma resposta. É uma resposta, vamos dizer assim, do bem, né? Porque o Brasil Pacífica. Poderia ter dado uma resposta xenofóbica também. Sim. E agravar a situação ali, Sim. piorar tudo, né? Que não é da nossa natureza, né? Exatamente, uma característica muito brasileira. Tanto é que é surpreendente momentos, que não tem importância aqui, mas momentos que a gente viveu recentemente de violência, não é uma coisa que choca um pouco, porque não é muito nossa praia, né? Essa coisa do... mas na Europa não, na Europa isso vem ganhando uma dimensão preocupante, né? Apesar de que na hora H essa extrema-direita está sempre batendo na trave, né? Agora a eleição na Romênia, o candidato favorito era um candidato de extrema-direita, chegou na hora H, perdeu a eleição, né? Acho que na hora H os caras despertam, né? E falam, não, menos, vamos pôr o pé no freio, porque às vezes os caras meio extrapolam, os caras saem da casinha, né? Mas, por enquanto, estão batendo na trave, mas estão crescendo. A Alemanha, né, o partido de extrema-direita, vem crescendo. Já está tendo 21% dos eleitores na última eleição da Alemanha. Né? Na França, né, o partido da família Le Pen vem crescendo. Então, assim, a gente vai percebendo um adensamento de um discurso antimigratório, xenófobo, que defende valores culturais, tradicionais, cristãos, né? E lá, se os Estados Unidos, a bronca são os mexicanos, lá são os muçulmanos, né? Sim. Então, e no caso de Portugal, particularmente africanos e brasileiros, né? Então, assim, eu creio que é uma rixa que ela tem tudo para ser superada se for a via de mão dupla. Ou seja, eu torço por isso. Continue nos provocando que a gente não vai parar, né? Responde com elegância. Você sabe, né? que eu me lembro aqui, não sei se você tem idade para isso, eu sou mais velho que você. Mas houve um tempo aqui nos anos 80 que cresceu muito. Foi a primeira vez que cresceu o movimento separatista aqui no Sul. O primeiro, digamos, ensaio de separatismo foi nos anos 80. Eu me lembro que eu era aluno da universidade e a gente resolveu criar uma brincadeira com o bairro do Boqueirão. Então, a gente criou uma camiseta, criou adesivo, falou Boqueirão livre, Boqueirão rico.
Então a gente aderiu pelo humor, na história. Né? Então era o Sul é meu país. O primeiro slogan separatista do Sul era o Sul. Existe esse movimento, né? Mas nasceu nos anos 80, sabe? E naquele momento, até era uma coisa meio fora de lugar aquilo, e a gente respondeu pelo humor. E aí ganhamos espaço na televisão, ganhamos espaço na mídia. Eu me lembro que eu fui participar de um programa de televisão como representante do movimento Boqueirão. E eu nem morava no Boqueirão, eu morava no Bacaxiri naquela época. A gente achou que Boqueirão era mais expressivo, entendeu? Então, o humor sempre tem sido uma boa, digamos, válvula de escape e tomar, porque não é violento, né? Desrespeitoso, mais ou menos, né? Nem está sendo desrespeitoso, né? É verdade. O humor tem licença poética. Tem licença poética, exatamente. E um humorista inglês, aquele Rick Gervais, não sei se Esse é bom. Ele diz uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, nem sempre os ofendidos têm razão. Então, olha, eu acho que é quase na metade aí o negócio. Maravilha. É isso, Gabriel. Professor, muito obrigado pela sua presença. Isa, também foi um prazer conversar com vocês. Quando a conversa é boa, passa rápido, assim. Passa rápido. Foi muito bom, né? Falar sobre os memes, falar sobre história, sobre a situação do Brasil e da Europa. Os esclarecimentos da Isabela foram isso. excelentes. E quem quiser fazer a cidadania, ter mais informações, pelo menos, como é que te acha? @Vicenza Cidadania, Vicenza. Vicenza, V-I-N-C-E. V-I-C-E-N-Z-A Cidadania. Não ZA. ZZA. No Instagram. Isso, no Instagram. Aí também coloca no Google, no nosso site, vai ter www.vicenzacidadania.com.br. E se falar que assistiu o nosso episódio, ganha 67% de desconto. vai ter um benefício especial. Com Capivara Talk. Isso aí. Doutor, e para te achar nas redes, para trocar uma ideia? Eu gosto muito das redes sociais. Eu tenho o Instagram, que é Prof. Daniel Medeiros. E lá eu converso principalmente com meus alunos, né? Eu trabalho em curso pré-vestibular, então a gente tem um monte de alunos, né? Então eu gosto muito de usar, acho rede social uma coisa muito legal. Não sou do time de que rede social faz mal. Acho que a gente faz mal na rede social. Exatamente. Né? A rede social faz bem. Não, né? A rede social ela é inócua se você não usar nem para o bem nem para o mal, né? Então você faz o uso que bem entender dela. Então estamos lá. Eu estou sempre tentando conversar, porque eu acho que é importante isso. E é por isso que eu acho tão legal o programa. Parabéns para vocês. Os programas, tudo que permite que haja diálogo no mundo que está... Troca de opiniões. O mundo anda muito obsceno. Né? Obsceno, que é uma palavra que significa literalmente interromper a cena. Né? Então, tudo que atrapalha a cena, enfim, a gente não deve apoiar. Né? Ao contrário, tudo que permite que as ideias fluam, meio discordantes ou não discordantes, é sempre bom. E canais como esse são muito legais, eu gosto muito. Bacana, obrigado. Agradeço o convite. A gente que agradece. A gente que agradece. Papo bom demais, hein? Isso aí. Joia. É isso aí, gurizada. Se você assistiu, tá aqui com a gente, deixa um like, se inscreve no canal e um abraço.